Muito bom dia, meu Brasil, e a todos que vai me assistir na íntegra com exclusividade. Desde já, você tem que prestar bastante atenção nessa aula de hoje. Assista do começo até o fim, compartilhe, comente e etc. Você sabe a diferença entre o crime de prevaricação e o crime de omissão de socorro? Tem muitas pessoas que confundem ainda quando vai fazer prova do judiciário, prova de concurso, prova de vestibular, ou advogado, ou advogada que vai fazer petição, ou que é da área do judiciário. Inclusive, um mês atrás, se eu não me engano, eu fiz uma petição que tinha uma situação que dava para confundir uma petição jurídica, né, de um processo de um rapaz que eu peguei, e muitas pessoas estavam confundiam ali algumas palavras e algumas frases e ficava na dúvida, é prevaricação ou é omissão de socorro? Então vamos lá o que interessa. Primeiro lugar, essa aula de hoje vai entrar dois artigos. Vai entrar o artigo 319 do CP, do Código Penal, que é o crime de prevaricação, e vai entrar também, no caso, o artigo 135 do Código Penal, que é o crime de omissão de socorro. Artigo 135, que é o crime de omissão de socorro, e artigo 319, que é prevaricação. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que é prevaricação e o que é omissão de socorro, aí nós vamos saber qual a diferença dos dois. Eu tenho o Tico aqui, mas eu vou ler para vocês. Prevaricação é esse crime, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então vamos lá. O crime de prevaricação geralmente é aquele assim que quando o servidor público ali ele retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato do ofício ou praticar contra a disposição expressa da lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Como assim? É a mesma coisa o funcionário público da justiça, vamos dar um exemplo, ele ter ali, ele ser um funcionário público da justiça. Vamos dar um exemplo. Aí a hora ele tá atendendo uma pessoa. Mas na mesma hora dele atender uma pessoa ali na função pública dele do jurídico, chega uma pessoa ali no fórum e, e pede atendimento para ele ou para ela. Aí tá ali o técnico penal, o assistente jurídico. Aí, em vez dele atender a pessoa, ele recebe uma ligação de interesse ali pessoal, sentimental. Começa a conversar com a namorada, começa a conversar. E a pessoa que está no órgão público que deveria estar sendo atendida, ela está lá esperando. Aí isso faz com que o funcionário público está praticando indevidamente, ou seja, a função dele ali, ou seja, ele está indo contra a lei, que o funcionário público ali, no caso, ele tinha que estar atendendo a pessoa que foi até o órgão jurídico, e ele está ali contrariando a lei para satisfazer seus interesses particulares. Isso é prevaricação. Outra coisa de prevaricação, vamos dar um exemplo, muitas vezes um médico está ali dentro do hospital e muitas vezes o horário que é para ele estar trabalhando, como cargo público na Secretaria de Saúde, no hospital público, aí ele muitas vezes resolve ir na clínica pública dele. Ele não está indo contra a lei, que o horário que ele tinha que estar cumprindo aquela carga horária, ele naquele momento era no hospital, ele está deixando de trabalhar no hospital para ir na clínica particular, ou seja, está prevaricando contra a saúde pública, contra a população que está doente, que vai até o hospital ali buscar atendimento público. Mesma coisa o advogado. O advogado muitas vezes tem uma função dentro do órgão jurídico, aí na hora que o advogado é para estar ali, muitas vezes atendendo uma pessoa dentro do órgão jurídico, ou trabalhando ali, prestando serviço ali para a sociedade, para o público, né? Juridicamente falando, aí ele tá lá muitas vezes saindo, atendendo telefone, coisa a respeito do escritório de advocacia dele lá fora, particular. Tá prevaricando. Mesma coisa o professor dentro de uma escola de sala de aula, o professor tá ali, ele tá no horário ali que é para ele, muitas vezes tá dando aula, muitas vezes o professor tá lá deitado, tomando um café, batendo papo de interesse pessoal, ou seja, ele está ali satisfazendo um interesse próprio, muitas vezes horário de dar aula ele está descansando ou ela,
Isso é crime de prevaricação. Então, prevaricação é tipo quando o funcionário público ali, ele contraria a lei do servidor público, do cargo público, e ele deixa de prestar o seu serviço dentro da lei, deixa de ter uma postura, uma conduta de um cargo público ali por lei, para poder atender seus interesses pessoal naquele horário. Ou então a lei fala para ele fazer uma coisa, aí com a vontade dele ele fala, não, eu vou fazer outra. Isso é prevaricação. É um funcionário público que contraria a lei, contraria normas, viola regras, viola leis, viola decretos para satisfazer seu interesse pessoal. A pena de detenção é de 3 meses a 1 ano no caso. Você entendeu o que é prevaricação? Agora, o que é omissão de socorro? Olha que interessante. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ou ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Então, omissão de socorro, ela é muito parecida com prevaricação. Falei, prevaricação quando o servidor público ele viola regras, viola normas, viola leis para fazer seu interesse particular, privado. Ou seja, ele não está nem para a função pública dele. Na hora da função pública ele está fazendo seus interesses próprios. Isso é prevaricação. É uma má prestação de serviço ao público e à sociedade. E contrariando a lei. Isso é prevaricação. A omissão de socorro ela é muito parecida, mas ela é diferente. A omissão de socorro não é quando o funcionário público ou o servidor público deixa de fazer sua função para atender seus interesses pessoais particulares. Não. A omissão de socorro é quando o funcionário público, muitas vezes ali é o policial, ele recebe uma denúncia de alguém, acabou de fulano de tal ser roubado. O policial não vai, ele está violando regras, está violando normas, está violando leis como o crime de prevaricação, tá. Mas muitas vezes ali ele deixa de atender uma ocorrência, deixa ali de socorrer alguém que está sendo vítima de um crime. Por que ele está fazendo isso? Porque muitas vezes ele não acredita na denúncia, já não é interesse pessoal, ou preguiça mesmo de trabalhar. Ele está vendo uma pessoa em risco e perigo e ele não vai. Olha a diferença para a omissão de socorro. Mesma coisa um bombeiro recebe uma ligação que uma pessoa foi ferida, que uma pessoa está baleada, que uma pessoa está desamparada, está em estado grave eminente depois de sofrer um acidente, e o bombeiro não vai. Não por interesse particular, porque muitas vezes ele exclui a denúncia que ele recebeu. Muitas vezes ele não acredita, não vai apurar, não vai verificar. Então isso ele está omitindo socorro. Mesma coisa uma pessoa da área do judiciário, é o servidor público. Chega uma pessoa para pedir um atendimento. A pessoa ali, diferente de prevaricação, não é para atender interesse particular ou pessoal. Aí a pessoa está pedindo orientação, está pedindo para o advogado público ali, o defensor público, abrir uma queixa-crime, auxiliar a pessoa naquilo, o defensor público não faz aquilo para a pessoa. E a pessoa pedindo socorro juridicamente falando, para requerer um direito seu, reivindicar o direito seu dentro da lei, ao advogado, ele nem liga, menospreza o que a pessoa falou, não por interesse pessoal, muitas vezes por preguiça, muitas vezes por não acreditar na fala da pessoa, ou seja, uma pessoa em estado de socorro, precisando de orientação jurídica, sem saber o papel do defensor público, e ele não faz isso. Mesma coisa, o que é a omissão de socorro? Muitas vezes do professor vê um aluno passando mal em sala de aula, vê uma pessoa ferida em sala de aula porque uma criança escorregou, bateu a cabeça, aí muitas vezes o professor, o secretário da escola não liga para o bombeiro nem nada, não por interesse particular, muitas vezes ali por uma questão ali de preguiça, com desinteresse de trabalhar, com desinteresse de chamar o socorro, ou ele querer mesmo fazer o socorro contra a vontade da lei ali, então ele está omitindo socorro, porque viu uma pessoa ferida, viu uma pessoa baleada, viu uma criança abandonada, é pedir socorro, e a omissão de socorro ela serve para o funcionário público e para quem não é funcionário público também, uma pessoa que vê uma criança
abandonada, largada, sem pai, sem mãe, que vê uma pessoa, muitas vezes ali, um senhor, uma senhora inválido, sem saber o que fazer, que vê uma pessoa, um incêndio, vê criança lá dentro, a pessoa não liga para o bombeiro, não liga para a polícia, não liga para a SAMU, não liga para nenhum órgão jurídico ali para fazer o socorro daquela pessoa. Isso é omissão de socorro também. Então você viu a diferença entre prevaricação e omissão de socorro? A prevaricação geralmente é só para o servidor público. Quando ele está ali na função pública e ele deixa de fazer a função pública no horário que tem que fazer para ficar resolvendo coisas particulares, interesse pessoal, fora do cargo público no horário que é para estar no cargo público, ele viola regras, viola normas, viola leis, vai contra toda a lei que tem que ter a postura e a conduta do servidor público, mas muitas vezes ali ele prefere descansar, prefere estar namorando na hora que é para atender uma pessoa, na hora que é para estar exercendo a função pública para a sociedade. Isso é prevaricação. Omissão de socorro é tanto funcionário público como não é quem não é funcionário público, que vê uma pessoa em risco e perigo, abandonada e largada, e ela nem socorre e nem liga para as autoridades socorrer. Essa é a diferença de omissão de socorro para a prevaricação. E a pena de detenção por crime de omissão de socorro é de 1 a 6 meses ou multa. Pode ficar entre 1 ano, pode ficar de 1 mês até 6 meses preso e pagar a multa, ou então ir pagar a multa também, ou não ficar preso, mas pagar a multa para a vítima. Então a diferença é essa entre omissão de socorro e prevaricação. Artigo 135 é o crime de omitir socorro. 135 do Código Penal. 319 é o crime de prevaricação. Artigo 319 do Código Penal também. Valeu, meu Brasil. Tchau, tchau. Essa é a aula de hoje.